Reforma íntima sem martírio, capítulo 9. Espírita não praticantes? Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 6. Que conceito afinal devemos ter sobre ser espírita? Será coerente e proveitoso admitirmos, nos roteiros educativos da doutrina espírita, a figura tradicional do religioso não praticante? Será que devemos oficializar essa expressão a fim de prestigiar aqueles que ainda não se julgam espíritas? Essas são mais algumas indagações a cogitar na formação de uma ideia mais lúcida sobre a natureza da proposta educativa do Espiritismo para a humanidade. Ouvem-se, com certeza, frequência nos ambientes doutrinários algumas frases que expressam dúbias interpretações sobre o que seja ser espírita. Companheiros que ainda não se sentem devidamente ajustados aos parâmetros propostos pelos roteiros da codificação dizem: ainda sou espírita? Estou tentando. Outros, desejosos de amealhar algum crédito de aceitação nos grupos, dizem: quem sou eu para ser espírita? Quem sabe um dia serei? Com todo o respeito a qualquer formas de nos manifestar sobre o assunto, não podemos deixar de alertar que somente uma incoerência de conceitos pode ensejar ideias dessa natureza, agravadas pela possibilidade de estarmos prestigiando o indesejável perfil do ativista não praticante, aquele que adere à filosofia, mas não assume para si mesmo os compromissos que ela propõe. Ser espírita é algo muito dinâmico e pluridimensional. Tentar enquadrar esse conceito em padrões rígidos é repetir velhos procedimentos das práticas exteriores da religiosidade milenar. Nossas vivências nesse setor levaram-nos a adotar como critério de validade alguns parâmetros muito vagos e dogmáticos para aferir quem seria verdadeiramente seguidor do bem e da mensagem do Cristo, parâmetros com os quais procuramos fugir das responsabilidades, criando artifícios para a consciência, gerando facilidades de toda espécie por meio de rituais e cerimônias que entronizaram o menor esforço nos caminhos da espiritualização humana. Ser espírita é ser melhor hoje do que ontem, e buscar amanhã ser melhor do que hoje. É errar menos e acertar mais. É se esforçar no domínio das más inclinações e transformar-se moralmente, conforme destaca Kardec. Nessa ótica, temos de admitir uma classificação muitíssimo maleável para considerar quem é e quem não é espírita. Façamos assim algumas reflexões puramente didáticas sobre esse tema, sem nenhuma pretensão de concluí-lo, mas com a intenção cristalina de problematizar nossos debates fraternos. Tomemos por base o tema da transformação íntima, o qual deve sempre ser a referência prioritária na melhor assimilação do que propõe a finalidade do Espiritismo. Na primeira etapa, a criatura chega à casa espírita. Na segunda, o conhecimento doutrinário penetra os meandros da inteligência. E na terceira, a mais significativa, o Espiritismo brota de dentro dela para espraiar-se no meio onde atua, gerando crescimento e progresso.
São 3 etapas naturais, que obedecem ao espírito de sequência, da qual ninguém escapa. Fases para as quais jamais poderemos definir critérios de tempo e expectativa para alguém, a não ser para nós mesmos. Fases que geram responsabilidade a cada instante de contato com as verdades imortais, mas que são determinadas única e exclusivamente pela consciência individual, não sendo prudente estabelecer o que se espera desse ou daquele coração, porque cada qual enfrentará lutas muito diversificadas nos campos da vida interior. O critério moral, portanto, deve preponderar sobre qualquer noção que essa ou aquela pessoa utilize para se considerar espírita. Nessa ótica, encontramos o espírita da ação, aquele batalhador, tarefeiro doador de bênçãos, estudioso que se movimenta em torno das práticas. Temos também o espírita da reação, o que reage de modo renovado aos testes da vida em razão de estar se aplicando afanosamente à melhoria de si mesmo, sem desejar criar rótulos e limitações indesejáveis. Digamos que o primeiro está conectado com o movimento espírita e o segundo com a mensagem espírita. O movimento é a ação dos homens na comunidade, enquanto a mensagem é a essência daquilo que podemos trazer para a intimidade com base nessa movimentação. O ideal é que, por meio da escola da ação no bem, consolide-se o aprendizado das reações harmonizadas na formação da personalidade ajustada com a lei natural do amor. O espírita não é reconhecido somente nos instantes em que encanta a multidão com a sua fala, ou quando arrecada gêneros para a campanha do quilo, por sua lavra inspirada na divulgação, ou mesmo pela tarefa de direção. Essas são ações espíritas salutares e preparatórias para o desenvolvimento de valores na alma. Mas o serviço transformador no campo íntimo, que qualifica o perfil moral do autêntico espírita, é medido por seu modo de reagir à circunstância da existência, pelo qual testemunha a intensidade dos esforços renovadores de progresso e crescimento a que tem se ajustado. Pelas reações mensuramos se estamos ou não assimilando de mundo íntimo as lições preciosas da espiritualização. A ação avalia nossas disposições periféricas de melhoria. Todavia, somente as reações são o resultado das mudanças profundas, e apenas em situações adversas ou na convivência com os contrários temos como aquilatar em que níveis se encontram. Melhor seria que não aderíssemos à ideia incoerente do espírita não praticante, para não estimularmos a fantasia do menor esforço, que ainda é uma forte tendência de nossas vivências espirituais. A definição de um posicionamento transparente nessa questão será uma forma de estimular nossa caminhada, razão pela qual devemos ser claros e livres de subterfúgios ao declarar nossa posição perante os imperativos da vivência espírita. A costumeira expressão "estou tentando ser espírita", na maioria das ocasiões,
é um mecanismo psicológico de fuga da responsabilidade. É a criatura que sabe que não está fazendo tanto quanto deveria, conforme seus ditames conscienciais, justificando-se perante a si mesmo e os outros. Libertemo-nos das capas e máscaras e cultivemos, nas agremiações kardecistas, o mais límpido diálogo sobre nossas necessidades e qualidades nas lutas pelo aperfeiçoamento. Formaremos, assim, uma corrente de autenticidade e luz que se reverterá em vigorosa fonte de estímulo, o consolo às angústias do crescimento espiritual. Deixemos de lado essa necessidade insensata de definirmos conceitos estreitos e padrões engessados que não nos auxiliam a ser melhores que somos. Aceitemos nossas imperfeições e devotemo-nos com sinceridade e equilíbrio ao processo renovador. Estejamos convictos de um ponto em matéria de melhoria espiritual. Só faremos e seremos aquilo que conseguirmos, nem mais, nem menos. O importante é que sejamos quem somos, sem essa necessidade injustificável de ficar criando rótulos para nosso estilo ou forma de ser. Certamente, em razão disso, o baluarte dos gentios asseverou em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9 e 10. Não sou digno de ser chamado apóstolo, mas, pela graça de Deus, já sou o que sou.